Eu quero pedir permissão a você para lhe fazer uma pergunta pessoal, como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Veja que essa pergunta não é tão óbvia como parece. Eu não estou perguntando se você está feliz ou se você está alegre. E nem estou perguntando se as pessoas que convivem com você reconhecem que você é uma pessoa feliz e uma pessoa alegre. Porque estar e ser são coisas distintas. Estar é uma condição passageira, circunstancial. Ser é um estado permanente. Então volto a perguntar: você é uma pessoa alegre e feliz? Eu vou ilustrar isso para ficar mais claro. No século XIX, o missionário, o pregador, o evangelista, o avivalista Dwight Lyman Moody pregou em Chicago, numa grande cruzada evangelística. Houve naquele período um incêndio devastador que atingiu de forma frontal a cidade de Chicago. Entre as pessoas atingidas estava um advogado que havia se convertido no ministério de Moody, chamado Dr. Spafford. Esse homem era um homem muito rico e ele perdeu grande parte da sua fortuna nesse incêndio. Ele tinha uma família linda, esposa, 4 filhas e um filho. Logo após essa tragédia do incêndio, ele sofre um golpe dolorosíssimo, a morte de seu filho. A família ficou toda abalada. Então, passados os momentos mais dramáticos do luto, ele toma a decisão de viajar com a família, com a esposa e as 4 filhas, para a Europa. E no dia da viagem, ele teve um imprevisto, intransferível, e então ele embarca a esposa e as 4 filhas e ficou em Chicago com o compromisso de resolver o problema e embarcar imediatamente para encontrá-las. Só que naquela viagem houve uma grande tragédia. Aquele navio naufragou. E a esposa e as 4 filhas estavam dentro desse navio. Nesse trágico acidente, as 4 filhas morreram. Só sobreviveu a sua esposa. E ela manda um telegrama para ele com o seguinte teor: salva, porém só. Quando ele recebe esse recado tão doloroso, ela embarca para encontrar sua esposa e pede ao comandante do navio para mostrar a ele o local do acidente, onde as suas filhas foram tragadas pela fúria das águas. E quando ele está nesse momento tão difícil e doloroso, o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras, colocou no coração dele, nos lábios dele, uma canção. Ele a escreveu. Nunca mais escreveu outra canção, apenas esta. E a canção que ele escreveu é um hino clássico, que tem sido cantado doravante pelos cristãos no mundo afora. E nesse cântico ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Se nós pudéssemos, naquele tempo, nos aproximar do Dr. Spafford e perguntar: você está feliz? Certamente ele responderia não. Mas se nós perguntássemos: você é feliz? Ele responderia: certamente sim. Estar é uma situação circunstancial. Ser é a condição permanente. Na língua original, na língua inglesa, o estribilho desta música diz: It's well with my soul. It's well with my soul. Em outras palavras, está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Então eu volto a lhe perguntar: você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? O apóstolo Paulo, o bandeirante do cristianismo, o paladino da fé, o desbravador do reino de Deus, estava preso em Roma, na sua primeira prisão. Já tinha passado por tantas agruras, por tantas injustiças e perseguições, e prisões e açoites. Ele já tinha passado por situações tão difíceis, tão adversas. Já era um homem velho, cheio de cicatrizes, acusado pelos seus irmãos. E ele escreve a sua carta aos Filipenses desta prisão. E lá no capítulo 4, verso 4 desta epístola, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ora, este homem tinha motivos de estar triste, deprimido, completamente desiludido com as circunstâncias e decepcionado com pessoas. Ele era vítima de uma perseguição atroz, não de inimigos estranhos, mas de seus compatrícios, dos judeus, e ele era judeu. Mas ao contrário, este homem diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aqui nós encontramos algumas verdades tão importantes. Primeiro, que a alegria aqui não é um substantivo. A alegria aqui é um verbo. E um verbo no imperativo. Alegrai-vos. Em outras palavras, você e eu não temos opção, nem o direito de sermos uma pessoa triste. Porque ser uma pessoa triste seria uma desobediência flagrante a uma ordem expressa de Jesus. Esta alegria, ela é um mandamento de Deus. O evangelho que um dia nos alcançou é a boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. A ordem de Deus é: alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu não conheço a sua realidade, mas talvez você tenha caminhado pela vida triste. Talvez pessoas tenham ferido você, circunstâncias difíceis têm atingido você. Talvez sentimentos confusos e até turbulentos tenham povoado a sua mente. E quem sabe você tem sucumbido à tristeza, ao choro amargo, à murmuração, ao pessimismo, até à revolta. Eu quero encorajar você a entender esta verdade gloriosa de que a alegria é um mandamento de Deus, é uma ordem divina, é um imperativo absoluto para a vida. Mas o apóstolo Paulo vai dizer ainda o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. E esta palavra sempre faz toda a diferença. Porque a pergunta necessária a fazer é esta: você tem problema na sua vida? Ou só eu que tenho?
Você de vez em quando enfrenta problemas de saúde, de enfermidade? Ou só eu enfrento? De vez em quando você passa, ou já passou, até está passando por algum problema financeiro? Você tem responsabilidades financeiras e precisa saldá-las? E os recursos não chegam? Quando ele diz alegrai-vos sempre, o que é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que esta alegria, além de imperativa, é também ultracircunstancial. Porque estar feliz quando está tudo bem é simples, é comum, qualquer pessoa consegue. E quando as circunstâncias são difíceis? E quando a providência é carrancuda? E quando você olha ao seu redor e parece que está tudo desmoronando? O que você faz? O próprio Paulo estava preso, e ele estava preso em Roma, e ele, antes de chegar em Roma, tinha escrito a sua carta aos Romanos, que ele nunca tinha estado em Roma antes, e tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 15 desta carta, que é o seu manifesto cristão, havia colocado o seu desejo de ir a Roma, de estar com a igreja de Roma, ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. Mas quando ele chega em Roma, não chegou como sonhara chegar. Ele chegou preso, algemado. Parece que os planos se frustraram, e agora ele está colhendo uma decepção enorme, porque tudo falhou. Mas este homem tem uma visão maior, mais ampla, uma cosmovisão da soberania de Deus. E então ele vai escrever em Filipenses 1,12 assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E até poderíamos perguntar, Paulo, o que é que aconteceu com você? Ele poderia fazer uma breve síntese dizendo, olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui banido e escorraçado de Tessalônica e Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu fui fustigado 3 vezes com varas, eu enfrentei perigos de rios, de mares, de desertos, perseguição entre patrícios e estrangeiros, e ainda mais pesava sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Mas eu quero dizer para vocês que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não olha para as circunstâncias da vida como que acreditando no acaso, ou em sorte, ou em azar, ou em sincretismo, ou em misticismo, ou em determinismo cego. Esse homem entende que a mão de Deus dirige o seu destino. Por isso ele pode dizer, alegrai-vos sempre. Essa alegria é ultra circunstancial. Porque mesmo que a circunstância seja difícil, o propósito de Deus é glorioso. Ele chega a dizer que pelo fato dele estar preso em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas quando viram Paulo preso, pregando, tendo resultados tão expressivos no seu ministério, eles se mexeram. Mexeu com o brio deles. O exemplo de Paulo tirou-os da letargia e comodismo. Segundo, ele diz, olha, porque eu estava preso, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo.
Ele não era um prisioneiro comum, ele era prisioneiro de Cristo, um embaixador em cadeias. Ele lia as circunstâncias dessa maneira, dizendo, tudo Deus tem um propósito, nada pega Deus de surpresa, nada acontece sem que Deus tenha um plano, um propósito. Os planos de Deus são perfeitos e não podem ser frustrados. Então, a guarda imperial, chamada guarda pretoriana, que era formada de 16 mil soldados da mais alta patente do império, estava lá. Um soldado algemado com Paulo, num turno de 3 soldados por dia, durante 2 anos, dando oportunidade assim para que toda a guarda pretoriana fosse evangelizada. E ao fim, ao escrever a carta, lá no capítulo 4, verso 22, ele diz assim, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Se Paulo estivesse solto, certamente eu jamais teria alcançado a elite militar do Império Romano. Tem hora que você pensa que a sua vida está meio confusa, você planeja uma coisa, sai outra, mas o plano de Deus é maior, o projeto de Deus é mais amplo, porque ele estava preso, em terceiro lugar, não podendo viajar e visitar as igrejas como era seu desejo, ele começa a escrever cartas. Escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as cartas da primeira prisão, que são verdadeiras gemas, joias, pedras preciosas na coroa do Redentor. Então, você pode compreender o que Paulo está dizendo. A alegria do cristão é ultra circunstancial. É claro que quando você está passando por um problema, você não está feliz. Por exemplo, você não está feliz se você chega na empresa onde você trabalha e as pessoas mandam você para o RH e dizem, olha, agradecemos o tempo que você esteve conosco, mas não precisamos mais dos seus serviços e você é despedido. Você não está feliz. Você não está feliz quando você estuda para um concurso, para uma prova, para um vestibular e você não logra êxito. Você não está feliz quando você aspirava e tinha expectativa de uma promoção e você não a teve. Você não está feliz quando você vai ao médico e ele diz que você está com a doença, talvez séria, grave. Você não está feliz quando o seu casamento enfrenta uma turbulência tão radical a ponto de haver uma separação e um divórcio doloroso. Você não está feliz quando alguém que você ama, da sua família ou do seu círculo de amizade, morre. Não, mas você é feliz. Como o Dr. Spafford disse, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mas Paulo dá um terceiro passo nesse texto de Filipenses 4:4. Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Em outras palavras, esta alegria, ela é imperativa, ela é ultra circunstancial e ela é cristocêntrica. Eu não estou falando de um sentimento, eu não estou falando nem mesmo de uma emoção. A nossa alegria é Jesus, é uma pessoa. Quando Jesus habita no seu coração, quando Ele é o Senhor da sua vida, quando Ele tem as chaves dos cômodos da sua vida, quando Ele governa cada setor da sua vida, quando Ele tem as rédeas da sua história em suas mãos, mesmo que você enfrente uma luta, como Paulo enfrentou tantas, você é feliz. Porque esta alegria não está na circunstância, nem nos seus sentimentos. Essa alegria é Jesus. E Ele não varia, Ele não muda. É o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. Se você tem Jesus,
você é feliz, muito feliz, muito feliz. Esse Jesus transforma a sua vida. Esse Jesus muda por completo o seu coração, a ponto da Bíblia fazer uma análise e dizer que era um coração de pedra, outrora agora um coração de carne, sensível, maleável, sujeito a mudanças. Antes, você buscava felicidade onde? Na bebida, nas realizações, no dinheiro, no sexo, na fama, na música, nas festas, nas diversões, e não encontrava. Hoje, ao encontrar Cristo, o Filho de Deus, Ele é a sua alegria, Ele é a sua paz, Ele é a sua justiça, Ele é a sua herança, Ele é o seu prazer. Então, você pode ser feliz, muito feliz. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão procurando a felicidade. Rios de dinheiro são investidos todo ano nas diversões frívolas, nas propagandas de álcool, nas aventuras sexuais, nas loucuras da paixão humana. E o homem corre atrás dessas fontes e tenta sorver, mas as fontes estão rachadas. Elas não retêm as águas. Tudo que o homem joga para dentro de si mesmo, como os baldes de prazer, só aumenta ainda mais esse vazio. Mas se você render-se a Jesus, confessá-lo como Senhor da sua vida, recebê-lo como seu Salvador pessoal, entregar-se por completo a Ele, Ele lhe dará a vida eterna, a verdadeira alegria. Foi Ele quem disse: se você crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é vida plena, abundante, caudalosa, limpa, pura, santa. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ser um cristão não é ter um não na testa. Ser um cristão não é viver uma vida frustrada, cabisbaixa, sisuda. Não. Ser cristão é desfrutar desse banquete da alegria, dessas taças deliciosas do prazer da mesa de Deus, onde você vai encontrar razão para a sua vida, significado para a sua existência. Você receberá a própria vida que transcende a esta, a vida eterna. E então você será feliz, muito, muito, muito feliz. Eu li certa feita algo e escutei também que me deixou preocupado. A pessoa disse assim: o propósito de Deus não é que você seja feliz, mas que você seja santo. E é claro que o propósito de Deus é que você seja santo, e nisso concordo plenamente. Mas não tinha entendido ainda esta outra frase, que o propósito de Deus não é fazer você feliz, mas santo. E penso que quem entendeu melhor isso foram os puritanos da Inglaterra do século XVII, quando fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é o propósito da vida humana. Então eu concordo com John Piper, pastor e escritor americano, quando diz assim: não há nenhum problema em você buscar a felicidade. O problema é quando você se contenta com a felicidade pequena demais, limitada demais, terrena demais, quando Deus criou e salvou você para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo. Então quer dizer que Deus quer que você seja muito feliz, plenamente feliz, abundantemente feliz,
superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então eu quero terminar pedindo a você permissão para lhe fazer uma pergunta. E uma pergunta pessoal. Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Hoje você pode ter acesso ao banquete da alegria, rendendo-se a Jesus. Ele é a nossa alegria.